Om Jnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismerahasra Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Bom, então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nitalila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivraja Acharya Astotra Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e também a todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Bom, então, pela misericórdia, sem causa dos nossos mestres, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para falar sobre dois assuntos que são relacionados e que muita gente acaba se confundindo com eles, que é a renúncia e desapego. Então, eu gostaria de começar contando uma pequena história para poder ilustrar um pouco sobre esse tema, e depois eu entro dentro da explicação mais profunda sobre tudo que envolve esses dois temas, né? Desapego e renúncia. Muito bem. Deixa eu só esperar aqui, tem um pessoal entrando. Muito bem. Então, havia um príncipe chamado Raghunatha. Ele morava na Bengala Ocidental, na Índia. E, como todo príncipe, nasceu cercado de muita opulência material, de muito conforto, de muita segurança, enfim, de tudo que a gente pode imaginar como sendo luxuoso, facilidades, e uma esposa belíssima, né? Diziam até que ela era como uma Miss Universo, né? De uma beleza assim incomparável. E essa história é uma história real, verídica, tá? Não é simplesmente uma parábola para ilustrar o nosso tema de hoje, mas a história real de um príncipe da Bengala. O nome dele era Raghunatha. Então, Raghunatha, apesar de ser um príncipe, apesar de viver ali cercado de
muita riqueza, muito luxo, ele tinha uma inclinação para a vida devocional, para a vida religiosa. E ele não se identificava com aquele meio, né, do qual ele se originou. Apesar do seu pai e da sua mãe, né, o rei e a rainha também serem muito religiosos, ainda assim eles tinham uma religiosidade um tanto quanto mundana, um tanto quanto ainda funcional, né, apenas para, vamos dizer assim, marcar presença. Mas, de fato, eram muito apegados materialmente, enfim, envolvidos ali com questões materiais, com disputas pelo poder, enfim, uma série de coisas. Mas Raghunatha tinha uma natureza diferente. Então, desde menino, ele já começou a manifestar um comportamento bem diferente daquele que o pai dele esperava dele, né? Como vocês sabem, os reis, eles são de uma casta chamada Kshatriya, né? Que é a casta dos guerreiros, dos reis, administradores, soldados, políticos. E existe todo um treinamento, desde pequeno, para esses Kshatriyas se tornarem grandes guerreiros. Então, você tem que trabalhar principalmente com o corpo. Você tem que aprender artes marciais, estratégia de luta, de sobrevivência, estratégia de guerra, enfim, uma série de coisas, né? Só que Raghunatha nunca teve interesse por nada disso. Então, ele preferiu se dedicar à parte mais administrativa, tá? A parte mais intelectual, apesar de que isso também não lhe agradava, mas alguma coisa ele foi obrigado a ter que fazer. Muito bem. Então, um belo dia, ele já estava no final da sua adolescência, chegou na vila dele um grande mestre espiritual, né, que tinha vários seguidores, né, por toda a Índia. E esse mestre, ele era considerado um avatar, ou seja, uma encarnação divina. Tá? E quando Raghunatha ouviu falar sobre esse mestre, ele ficou muito encantado, muito atraído por esse mestre e decidiu ir vê-lo, ir ouvir a sua palestra, ouvir o seu sermão. Então, ao se encontrar com esse grande mestre, Raghunatha sentiu naquele momento que ali a sua vida estava fazendo sentido. E o primeiro sentimento que veio no coração dele foi um sentimento de renúncia total à vida que ele levava como príncipe para se entregar completamente ao serviço daquele mestre. Ou seja, ele desejou se tornar um discípulo totalmente dedicado, né, um servo pessoal daquele grande mestre. Muito bem. Ao manifestar o seu desejo para esse mestre de renunciar à sua vida familiar, todo mestre, quando ele é um mestre fidedigno, de fato, quando ele é um avatar, no sentido, quando ele é um recipiente da potência divina, nós chamamos isso de Shakti-avesha avatar. Tá? Existem vários tipos de avatares, tá bom? Dentre eles, existe um que se chama Shakti-avesha avatar. É o avatar que é dotado de uma potência divina, tá? Ele não é o próprio Deus encarnado, mas ele é uma alma muito evoluída, muito pura, que recebe uma potência divina para realizar uma missão. Tá bom? Então, automaticamente, esse tipo de mestre conhece o nosso coração, conhece a nossa mente. Eles são capazes de entender toda a nossa história, não só dessa vida, mas de outras vidas também. Eles conhecem, inclusive, o nosso futuro. Né? Então, eles conhecem tudo sobre nós. Basta um olhar e eles fazem como se fosse uma ressonância magnética, né? Escaneiam toda a nossa mente, a nossa alma, enfim, o nosso passado, o nosso karma. Eles conseguem ter acesso a tudo isso. Você não consegue esconder absolutamente nada de um grande mestre. Tá? Então é por isso que quando a gente se aproxima de um grande mestre,
nós temos que nos aproximar com rendição, de coração aberto, né? Sabendo que você está ali com o objetivo de melhorar, de se trabalhar como uma pessoa, né? E você não precisa ter medo dele, você não precisa esconder nada dele, porque ele é só amor, ele é só compaixão. Não importa o que você tenha feito no passado, não importa o quão ruim você tenha sido, tá? Sempre existe o quê? Um perdão, sempre existe uma misericórdia. A palavra misericórdia significa misericórdias, ou seja, é você estar de acordo, é você aceitar a miséria alheia, os defeitos alheios. Então, um guru, ele tem que ter essa qualidade, ele tem que ser dotado de misericórdia. Senão, é impossível que ele aceite discípulos. É impossível que ele ajude as almas a evoluir. Então, nós não precisamos ter qualquer tipo de constrangimento diante de um mestre. Tá? Bom, isso foi só um parênteses. Então, quando Raghunatha estava ali diante daquele grande mestre, expressando o seu desejo de querer segui-lo, né, integralmente, ou seja, passar a acompanhá-lo, né, e renunciar à sua vida palaciana, aquele grande mestre, ele percebeu que Raghunatha, ele tinha uma devoção sincera, que ele tinha uma predisposição a se tornar um grande devoto, né? Mas ainda não era tempo, ainda não era o momento certo para ele renunciar à sua vida material. Então, veja que mesmo que o mestre saiba que a vida material palaciana não é favorável para o desenvolvimento espiritual, ainda assim, o mestre tem que fazer com que a pessoa deixe aquele ambiente no momento certo. É como uma fruta, né? Você sabe que aquela fruta vai amadurecer e vai se tornar uma fruta muito, muito saborosa, muito doce, muito nutritiva para quem quer que venha comê-la. Mas se você retira ela antes do tempo da árvore, ela não atinge o seu ponto de maturação. Tá? Então, naquele momento, o mestre de Raghunatha disse para ele: olha, no momento é melhor que você volte para sua casa, que você retorne à sua casa e que você viva lá por mais tempo, porque ainda não é hora de você renunciar. Se você renunciar agora, isso não será positivo para você. Então, volte para sua casa. Viva no mundo, mas sem pertencer ao mundo. Esteja lá com os seus parentes, com os seus amigos, com a sua esposa. Mesmo que você não tenha nenhum interesse pela sua esposa, viva lá, cuide dela, cuide de todos, faça o seu trabalho, cumpra com o seu dharma social, com o seu dharma familiar. No momento certo, você saberá, né, a hora de se juntar a mim. Eu farei, eu darei sinais para você, né? Eu farei todos os movimentos para que você possa vir se juntar a mim. Tá? Só que Raghunatha, então, como não tinha outra opção, né, ele acabou retornando à sua casa e procurou manter, né, essa vida como o seu mestre havia pedido. Mas era muito difícil para ele. Ele não se adaptava naquele meio. Ele queria, de qualquer forma, né, estar junto do seu mestre. Mas o seu pai, muito apegado, né, ao seu filho, querendo que ele fosse o seu herdeiro, o seu sucessor, ele ficava sempre muito vigilante, né, com medo de que o filho pudesse fugir. Então o pai colocou 2 guardas sempre de prontidão na porta do quarto de Raghunatha. E os guardas sempre o acompanhavam onde quer que ele fosse. Tá? Então, passado um certo tempo, Raghunatha ele estava fazendo uma coleta de impostos, né, em algumas vilas ali que pertenciam ao reino do pai dele, até que ele avista, né, um outro grande mestre que era irmão do mestre que ele havia escolhido para ele. E
E de longe, esse mestre o avistou, né, e o chamou para que ele se aproximasse. Ele então prestou as suas reverências. Na Índia, quando nós prestamos reverências, nós ficamos totalmente deitados no chão, com o corpo totalmente esticado de barriga para baixo, né, com os braços esticados à frente e as pernas para trás. Isso é um tipo de reverência chamado Dandavat. Danda significa bastão, ou seja, é a reverência na forma de um bastão, quando você estica todo o seu corpo naquele formato de um bastão. Isso é uma reverência que demonstra a total rendição àquela personalidade a qual você está reverenciando. Então, para os nossos mestres espirituais, nós devemos sempre prestar esse tipo de reverência, tá bom? Com exceção das mulheres. As mulheres devem apenas fazer o quê? Uma reverência de joelhos, mão e cabeça no chão, tá? Porque devido ao corpo da mulher, você ficar esticado no chão pode causar algum tipo de desconforto, tá bom? Então, para as mulheres não é uma coisa comum fazer isso, tá bom? Mas para os homens, sim. Muito bem, então, quando ele prestou reverências prostradas para esse outro mestre, o mestre colocou os pés sobre a cabeça dele, né, em sinal de bênção, em sinal de aceitação. Os mestres, eles têm os pés de lótus. O que significa ter os pés de lótus? É uma expressão muito famosa, muito comum, né, que a gente ouve muito. Né? Pés de lótus significa que os pés dele são muito puros, né? São muito fragrantes, tá? E tem a cor do lótus, que pode ser um rosa, um branco muito clarinho, né? Então ele tem aqueles pés muito delicados, tá? Muito bonitos, que inspiram a espiritualidade. Tá? O lótus é sempre associado a seres muito evoluídos espiritualmente. Tanto que o próprio Krishna, que é Deus, ele também tem as suas partes do corpo associadas ao lótus. Olhos de lótus, boca de lótus, pés de lótus, mãos de lótus, tá bom? Lótus é sempre uma espécie de comparativo, tá? Para você, vamos dizer assim, ter como referência algo que é de fato transcendental, algo que não pertence a esse mundo, algo que é de uma beleza, de uma raridade, tá? Muito especial. Então, naquele momento, esse outro mestre disse para ele que agora era a hora dele deixar a sua casa e que ele poderia, então, se encontrar com aquele outro mestre que ele havia escolhido. Então, mas ele falou, antes disso, você terá que, com o seu dinheiro, né, com toda a sua fortuna, alimentar todos os meus seguidores que estão aqui. Então, você vai oferecer alimento para eles. E aí, então, prontamente, Raghunatha organizou ali rapidamente, né, e trouxe muito alimento para todos aqueles discípulos que estavam ali junto com aquele outro mestre. E sentindo no seu coração, né, uma grande compaixão por Raghunatha, aquele mestre que estava ali presente, ele invocou a presença do mestre de Raghunatha. E ele então aparece ali de maneira sutil, né? E aí Raghunatha tem a oportunidade de vê-lo, né? Só ele vê, as outras pessoas não o veem. E aí então ele o aceita e, vamos dizer assim, chancela aquela possibilidade dele então renunciar à sua família e e se encontrar com o mestre e passar a viver servindo o mestre. Mas agora tem um ponto mais difícil, que é como sair de casa, né, sem ser visto pelos soldados. Então, um belo dia, Raghunatha, ele estava bem cedo de manhã, né, mais ou menos umas 4 horas da manhã, ele foi até o templo do palácio para prestar as suas reverências para as deidades, enfim, para ver as deidades. E naquele momento houve uma troca de guardas. Tá? Então, os guardas que estavam com ele o deixaram na presença do sacerdote. E acharam que ali ele estaria seguro, né? Que o sacerdote seria uma espécie de testemunha, ou que, enfim, ele ficaria ali fazendo as suas orações
e não fugiria, né? Eles não esperavam que ele fosse fugir. Então, quando houve essa troca de guardas, ele aproveita e escapa. Naquela época, na Índia, você não tinha estradas, enfim, transporte, nada disso. Então, você tinha que fazer viagens longas no meio da floresta, né? Então, Raghunatha se enveredou pela floresta e foi da Bengala Ocidental para Jagannatha Puri, que fica no litoral, litoral também oeste, né, da Índia. Mais ou menos, ele levou um mês caminhando, né, pela floresta até chegar lá. Passou por várias dificuldades, se alimentou muito pouco, mas sempre com uma meta bem clara, né? Poder servir o seu mestre completamente dedicado, completamente rendido. Tá? Muito bem. Então, essa história ilustra o quê? Um sentimento de desapego que Raghunatha já nutria em relação à vida material, de modo geral, à sua família, ao seu trabalho, ao palácio, a toda aquela riqueza. Ele não tinha qualquer apego por aquilo. No entanto, o seu mestre disse, não é hora ainda de você renunciar. Ou seja, existe uma diferença bem clara entre desapego e renúncia. É muito comum pessoas dizerem para mim, elas, vamos dizer assim, se comparam a mim, né, olham para a minha vida e veem como eu sou renunciado, né, como eu sou monge, e elas dizem, olha, ainda não estou preparado para viver como você, né, tenho minha família, tenho, enfim, muitas coisas aí que eu preciso ainda cuidar, que eu tenho responsabilidades, e eu digo, olha, uma coisa é a renúncia, outra coisa é o desapego. Você pode cuidar da sua família tendo desapego, né, delas. E no momento certo você vai conseguir renunciar à sua família. Então, primeiro é necessário ter o quê? Desapego. Se você não tem desapego, não adianta você querer renunciar, porque você vai sofrer. E você vai acabar voltando para aquele meio do qual você veio. Então, é muito importante, primeiro, desenvolvermos o que é o desapego, para depois, como um fruto desse desapego, nós conquistarmos a renúncia. Certo? Então, passo a passo. Né? Passo a passo. Muitas vezes, eu vi meu próprio mestre dizendo para pessoas que queriam renunciar, que queriam se tornar monges, dizer, não, você ainda não está maduro e pronto para isso. Por mais que você queira, por mais que você saiba que é o ideal, por mais que eu queira que você também renuncie, eu não posso te colocar artificialmente dentro de uma situação como essas, porque isso não será favorável para a sua vida espiritual. Então, vida espiritual, como eu expliquei muito bem na última palestra, quem não teve a oportunidade de assistir, por favor, vá lá no meu canal do YouTube, né? A gravação da aula está lá, para vocês entenderem o que é espiritualidade. Muitas vezes, evoluir espiritualmente não implica em renúncia. Por quê? Espiritualidade significa o quê? Significa relação com Deus, serviço a Deus. Então o mestre disse, volte para sua casa e lá você continue adorando a Deus, continue servindo a Deus, faça suas orações, cante os seus mantras, né? Adore as deidades, ofereça alimento para as deidades, reverencie as deidades, leia as escrituras sagradas, medite em Deus, sirva a Deus, mas espere o momento para que você esteja pronto para se desgarrar completamente. Nada pode ser feito de maneira artificial, porque qual será o resultado disso? Quando você renuncia antes da hora, você pode até por um certo tempo se sentir bem, mas se aquela natureza ainda não pertence a você, se internamente você não está naquele estado maduro de renúncia, vários desejos e sentimentos materiais surgirão no seu coração. Surgirão no sentido de que
vão voltar a se manifestar, porque eles já estavam ali. Eles ainda estavam ali. Então você consegue suprimi-los como se fosse uma mola, né? Você achata aquela mola por um certo tempo. Mas quando você para de pressionar, ela volta, né, ao seu tamanho original. Então, da mesma forma, né, são os nossos desejos materiais. Então, nós devemos ter sempre o quê? A clareza de quem somos nós. Devemos sempre ser sinceros conosco e sempre fazermos tudo sob a orientação de um mestre fidedigno. Por quê? Porque, primeiro, a relação com Deus, ela começa conosco, tá? Mas ela só vai se concretizar ou se, vamos dizer, ou de fato se sublimar através da figura do mestre, tá? Então, nós temos o desejo de conhecer a Deus, de conhecer Krishna, de entender quem ele é, tá? Mas para que isso possa acontecer de fato, aí é necessária a figura de um mestre. O mestre é aquele que já conhece Deus, já conhece Krishna, e ele vai agora te apresentar. Ele vai agora te ensinar. É muito comum também me perguntarem, acho que até está aqui a Juliana, recentemente eu estava lá em Ribeirão Preto e tive a oportunidade de conversar bastante com ela. E uma das coisas que ela perguntou foi em função disso. A nossa relação com Deus, ela é direta, né? Eu e Deus, nós temos uma conexão, né? Mas aonde que entra a figura do mestre, né? E por que o mestre vai... por que ele precisa ensinar tanto? Né? Por que é necessário tanto conteúdo intelectual, filosófico? Né? Por que é necessário usar tanto a razão ao invés de simplesmente deixar que as emoções fluam? Deixar que os sentimentos devocionais fluam? Né? E a resposta é a seguinte: o que hoje nós sentimos é fruto de compreensões, é fruto de conclusões, é fruto de princípios filosóficos, né? Princípios racionais, de conceitos que nos foram passados ao longo da nossa formação. Então, hoje o que você sente é nada mais do que o resultado da sua educação, da maneira como seus pais, como a sua família, como a escola, como a sociedade foi te dando informações e foi moldando o teu sentimento. Porque quando nós somos, vamos dizer assim, bebês, nós temos um sentimento que ele é, vamos dizer assim, uma massa amórfica, tá? E você nem mesmo tem, vamos dizer assim, necessidade de Deus, nada disso. A tua necessidade mais imediata é a presença da sua mãe para te nutrir, do seu pai, e pronto. Você não sabe o que é família, você não sabe o que é sociedade, você não sabe o que é Deus. Você vive para um sentimento muito imediato e muito próximo, que é a relação com os pais, principalmente com a mãe, né? Então, tudo que vai ser ensinado para você, né, que vai passar através dos seus pais, né, são conceitos, são ensinamentos, são princípios, são valores morais, éticos, né, que vão passar o quê? A moldar, a canalizar o teu sentimento. Então, já que nós não fomos preparados desde a infância para entender Deus, para entender Krishna da maneira como ele se apresenta na cultura védica, nós temos que reaprender vários conceitos. E aí tem que ser realmente um trabalho intelectual. Não pode ser simplesmente deixa o coração fluir, deixa os sentimentos fluir. Por quê? Porque, na verdade, tudo que nós achamos que é sentimento, que é amor, na verdade não é. É um reflexo muito distorcido desse amor verdadeiro, desse amor puro. Então você primeiro precisa entrar em contato com a ideia, né? Isso primeiro tem que entrar na sua mente, no seu nível intelectual, para depois você ir se acostumando, se recondicionando, né? Para que isso depois se torne um hábito. E depois de se tornar um hábito, que isso possa se tornar o quê? Um fluxo contínuo
de amor divino. Então, é muito importante que nós tenhamos sempre essa presença do Mestre. Tá? Que isso tem que fazer sentido para nós antes na razão. Porque senão nós vamos nos tornar o quê? Sentimentalistas. Então, lembre-se, espiritualidade é razão e emoção sempre em equilíbrio. Nem de mais, nem de menos. Tá? Se uma se sobrepõe, vai ter desequilíbrio. Você precisa igualar as duas coisas. Tá bom? Muito bem. Então, voltando aqui ao nosso tema do desapego e da renúncia, nos Vedas nós encontramos uma definição do que é o amor, né? E do que é a luxúria. Esses dois sentimentos aqui no mundo material, eles são praticamente a mesma coisa. Tá? Mas, numa plataforma transcendental, existe uma diferença muito drástica entre os dois. Então, o que os Vedas dizem? Tem um verso que diz o seguinte: Atmindriya pritivancha tare bolekam, Krishnindriya pritivancha bole premanam. Tudo aquilo que eu faço para a minha satisfação, para a satisfação dos meus sentidos, isso chama-se luxúria. A luxúria não é apenas algo relacionado à questão sexual apenas. Luxúria envolve todo um desfrute dos seus sentidos. Tá? Isso é luxúria. Tá bom? E aí, a outra parte do verso diz: Krishnindriya pritivancha bole premana. Quando você deseja dar satisfação para os sentidos de Deus, de Krishna, isso chama-se amor. Então, amor de verdade significa de nós para Deus. Tá? Por quê? Porque nós estamos aqui falando de uma relação de alma, da alma com Deus. Nós somos a alma, nós não somos esse corpo. Então, se você fala, não, mas eu posso amar a humanidade, eu posso amar a minha família, eu posso ter um amor incondicional em relação a eles? Pode, mas esse não é o amor perfeito, esse não é o amor ideal. Por quê? Porque está baseado numa relação de corpo. Né? Eu amo a minha família porque eu estou nesse corpo. Esse corpo veio daquela mãe, daquele pai, mas não a alma. A alma vem de Deus. Então, o amor da alma em relação a Deus é o amor transcendental. Porque a alma é transcendental, a alma é eterna e Deus também. Tá? Os corpos desse mundo material, a humanidade, os animais, as plantas, não são transcendentais. São corpos materiais, são corpos temporários, né? Cheios de defeitos, cheios de problemas. Tá? Você pode amá-los? Deve, mas você precisa entender a diferença do amor. Existem vários níveis desse amor. E aí, eu expliquei lá em Ribeirão para a Juliana e para todos que estavam ali também na palestra, que no sânscrito, que é a língua védica, nós temos 80 palavras para amor. 80 palavras para amor. No grego, nós temos apenas 3 palavras para amor. E no inglês e no português, apenas uma. Então, vocês vejam a pobreza da nossa educação em relação ao amor. O quanto nós sabemos sobre amor está nas palavras, está nos conceitos. Certo? Nós pensamos enquanto palavras. É isso que a gente precisa entender. Né? Como funciona a nossa mente, como funciona a nossa psique, que é essa interação entre mente, emoção, né, corpo. Né? Ela funciona através de conceitos. Aquilo que você aprende é aquilo que você vai sentir, é aquilo que você vai racionalizar e é aquilo que você vai somatizar. Tá? Então, vejam bem, uma educação que trabalha com 80 palavras para o amor prepara muito mais as pessoas para as relações amorosas do que uma educação que trabalha apenas com uma palavra para o amor. Aí nós comparamos, por exemplo, com os esquimós. Os esquimós, eles conhecem 33 nomes para neve. Ou seja,
eles conseguem observar 33 diferentes aspectos sutis e transformações da neve. Nós, leigos aqui, tropicais, vamos para a neve, só vemos um tipo de neve. A gente não consegue diferenciar. Neve é neve. Porque a nossa educação só nos deu o quê? Um nome para neve. Aquele gelo branco, isso é neve, pronto. Né? Então, agora, se os esquimós não tivessem tido essa educação de aprender 33 palavras para a neve, eles não sobreviveriam na neve. Então, para eles é uma questão de sobrevivência, você entender que não são apenas palavras, é uma realidade que se apresenta diante de você e você tem que interagir com aquela realidade de acordo com essas palavras, com esses nomes que você atribui à realidade. Então, a palavra, o nome, é o quê? Um reconhecimento da existência de algo. Então, se você não conhece a palavra, é porque você não reconhece que aquele algo exista. Entende? Então, para nós, o amor aqui na civilização ocidental não é algo importante. Não é algo importante. Tanto é que nós só temos uma palavra para o amor. Tá? Quem aprende grego, 3, o que também não é nada. Né? Então, percebam a necessidade que nós temos de aprender palavras, aprender conceitos, né? Para podermos acessar como se fossem janelas da realidade. Cada palavra é uma janela que se abre. É mais uma parte do prisma do horizonte que você pode ver. Quando eu era mais jovem e escrevia poesias, eu escrevi algo parecido com isso que eu falei para vocês agora, que cada palavra abre uma janela, né, do ser. E dessa janela voa uma realidade, né? Através dessa janela você pode ver uma outra realidade. Então, por isso que o poeta ele tem que conhecer muito bem as palavras. E conhecendo as palavras, ele conhece as diferentes dimensões do ser, da realidade. E aí ele pode descrever, ele pode transitar por essas dimensões, que são dimensões externas e internas também, né? Da mente e também do ambiente. Então, é por isso que o mestre espiritual, o conhecimento védico de forma geral, tem que ser primeiro entendido racionalmente. Racionalmente. Tá? Então, é por isso que o mestre, agora já voltando a fazer o link com o nosso tema, é por isso que o mestre disse para Raghunatha, não é hora de você renunciar. Mas a renúncia é o ideal, mas você prega a renúncia, né? Você já é um renunciado, por que eu não posso renunciar? Né? Como estar numa vida familiar será favorável para a minha vida espiritual se é justamente aquilo, né, que me faz mal? E o mestre disse, não, você ainda precisa estar naquele ambiente para que você possa continuar a gestar, né, a tua renúncia. É um processo de gestação. Então, tem que se esperar o momento correto. Então, se você se lança nesse mundo da renúncia, isso vai ser uma coisa artificial. E isso depois vai trazer o quê? Consequências negativas. Consequências negativas. Então, primeiro, voltando aqui aos pontos, sempre fazer tudo baseado em conceitos e na razão, para que isso possa guiar o teu sentimento, para que você não se torne sentimentalista, tá? Mas sim alguém que tenha consciência plena do que sentir e como sentir, e que você não fique refém desses impulsos e desse fluxo, né, que vem automaticamente. É muito comum, né, nós ouvirmos nesse meio da nova era, nesse meio da pseudo-espiritualidade, o famoso jargão, deixa fluir, ouve o seu coração. Isso isso é a pior coisa que você pode dizer para alguém que de fato queira avançar espiritualmente. Né? Não pode deixar fluir, não pode ouvir seu coração. Porque o seu coração não é um mestre.
né? Essa coisa de você buscar o mestre interior, isso não existe nos Vedas, isso não existe. Nós somos almas condicionadas, nós estamos sob o véu da ignorância. Nós não temos como deixar fluir como se a verdade brotasse espontaneamente de dentro de nós. Se isso fosse verdade, nós teríamos apenas uma encarnação e não milhões. Se isso de fato acontecesse, né, nós já nos libertaríamos na primeira encarnação. E por que isso não aconteceu? Porque nós estamos voltando a esse mundo milhões e milhões de vezes. É porque aqui dentro não tem um mestre. É porque o nosso coração não sabe o que é melhor. É porque nós estamos envoltos em apegos, e esses apegos estão direcionando o nosso sentimento, estão canalizando, né, o nosso amor. Né? Então é por isso que nós precisamos entrar na escola e reaprender, ouvir novos conceitos. Tá? Então, o que os Vedas nos apresentam? Todo esse novo mundo de conhecimento, todas essas novas palavras, esses novos conceitos, essa nova forma de você pensar a vida, sentir a vida e principalmente a tua relação com Deus, que é o mais importante. Né? Já voltando um pouco àquele tema da espiritualidade da última aula, eu fiquei pensando essa semana que é muito comum as pessoas nesse meio, né, se apegarem muito à forma, né, se apegarem muito à forma e não ao conteúdo em si. Ou seja, vale mais alguém que fale de maneira muito muito sedutora, muito calma, muito tranquila, né, com aquela famosa voz de radialista em transe que eu sempre gosto de falar, né, do que simplesmente com aquilo que ela vem trazer de fato. Então, quando os Vedas dizem para vocês, olha, eu estou trazendo para você Deus, para você conhecer quem é Deus e para você se relacionar com Ele. Não precisa falar mais nada. Não precisa ter um jeito certo de falar, uma maneira X de falar. Não precisa ter uma música de fundo. Não precisa ter absolutamente nada. Porque ali já está tudo. É Deus. Entende? É Krishna. Quem conhece Deus? Quem conhece de fato Deus? Tem uma passagem muito interessante que aconteceu quando Srila Prabhupada, que foi quem trouxe, né, o Vedanta para o Ocidente, em 65, ele fez uma revolução, né, na época dele. E ele teve vários encontros com vários líderes religiosos nos Estados Unidos, enfim, na França, na Austrália. E certa vez estavam reunidos vários líderes judeus, cristãos de diferentes segmentos, enfim, alguma outra língua, eu já me esqueço. Srila Prabhupada disse assim para eles: vocês falam de Deus, mas vocês conhecem Deus? Vocês podem descrever Deus? O que vocês podem me falar sobre Deus? Vocês viram Deus? De que maneira Deus se revelou para vocês? Ou através da sua literatura? Deus está ali presente de fato? Quem Ele é? Você pode me falar? E foi um silêncio geral. E eles assumiram, está gravado em vídeo. E eles disseram, realmente, nós não conhecemos Deus. Nós falamos nele, nós seguimos os mandamentos, né, que vieram através, né, de outras pessoas, que, né, a princípio teria sido Deus, mas Deus mesmo nunca apareceu para eles. Então, Srila Prabhupada falou, eu estou apresentando Deus para vocês. Está aqui Krishna. Né? Conheçam, se aproximem, né? Aprendam mais sobre ele, tenham curiosidade sobre ele. Né? Não pensem que é uma coisa muito distante, que faz parte de uma outra realidade, de uma outra cultura, não. A cultura védica, ela já esteve no mundo inteiro, há milhares de anos atrás. Ela pertence ao mundo inteiro. Ela não pertence à Índia. O cristianismo não pertence ao Ocidente. Né? As religiões, elas são para o mundo inteiro. Né? Tem tantos indianos sendo convertidos ao cristianismo, ao mesmo tempo que tem vários ocidentais sendo convertidos ao vedantismo, né? Ao hinduísmo, que a gente tecnicamente chama assim. Né?
Então, o mais importante né, vamos nos conectar de fato com Deus. E para que isso aconteça, você precisa estar o quê? Simplesmente direcionando o seu amor para Ele, o seu serviço para Ele. E você não precisa renunciar à sua casa, à sua família, você não precisa renunciar ao seu trabalho, à sua vida, né, social, você não precisa fazer isso. Você precisa apenas colocar Deus no centro da sua vida. É uma mudança de consciência, não geográfica, não social. Tá? E em função disso, você vai conseguir, então, aos poucos, desenvolver o quê? A renúncia e o conhecimento. Na última aula, eu contei para vocês de um verso dos Vedas que descreve, né, os dois resultados da devoção de Bhakti. Tá? Ou seja, renúncia e conhecimento transcendental. Ou seja, você primeiro tem que conquistar essa relação com Deus, ela tem que estar estabelecida no seu coração para que você possa, de fato, renunciar. Não é o inverso, tá? Muita gente acha que primeiro devo renunciar ao mundo material, devo me isolar na montanha para poder encontrar Deus. Não, não é assim que você vai encontrar Deus. Você vai encontrar Deus ouvindo sobre Ele, aprendendo, estudando sobre Ele, vendo que Ele de fato se revelou nesse mundo. Tá? E quanto mais amor você desenvolve por Deus, mais você consegue se desapegar do mundo material e, em consequência, ter mais apego por Deus. Tá? A palavra renúncia, em sânscrito, significa vairagya. E a explicação, né, a etimologia de vairagya significa vishesharaga, ou seja, é um apego especial. Então, vejam bem, tem muitas linhas, como o budismo, por exemplo, que pregam o desapego absoluto, né, de tudo e todos. Nós não. Nós pregamos o desapego ao mundo material, aos entes materiais, mas o apego absoluto por Deus. Entendo? Então, a palavra renúncia, né, ou desapego, no caso seria, desapego, vairagya, significa o quê? Um apego especial. Por quem? Por Deus. Então, à medida em que você desenvolve apego por Deus, você desenvolve desapego pelo resto. Tá? Esse é o caminho, esse é o movimento. Se você tentar primeiro se desapegar do mundo material, para depois se apegar a Deus, não vai dar certo. Não vai dar certo, porque você vai simplesmente substituir os seus apegos materiais. Você vai perder uns para ganhar outros. Então você precisa antes ter acesso a uma realidade maior, a uma realidade transcendental, né? Você precisa se conectar com ela para automaticamente tudo que está ali embaixo, né, cair. Tá bom? Esse é o movimento da renúncia, do desapego. E automaticamente a renúncia ela vai acontecer, naturalmente. Você não precisa se esforçar para renunciar. Você precisa se esforçar para se apegar a Deus. É o único esforço que você precisa fazer. Tá? É o único esforço. Quanto mais apego você tiver por Deus, menos apego você terá pelo mundo material e a renúncia virá automaticamente. Em consequência, o sofrimento cessará. Porque o sofrimento, ele é o quê? É fruto dos apegos que nós temos ao mundo material, aos entes materiais. Tá? Então, nós amamos a todos, assim, um amor entre aspas, né? Eu vou colocar, mas não significa que nós precisemos nos apegar a todos. Tá? Estar apegados a todos. Então, por exemplo, você tem um filho, uma filha, você precisa cuidar deles, né? Você precisa mantê-los, você tem responsabilidade sobre eles, mas não significa que você tenha apego, que você deva ter apego por eles.
Ao contrário, quanto menos apego você tiver, melhor, porque vai chegar uma hora em que eles vão te deixar. É um movimento natural, eles vão embora de casa. Né? Eles não vão ficar com você para sempre. Então, ter desapego não significa deixar de ter amor, deixar de ter responsabilidade, deixar de ter solidariedade, absolutamente. Por quê? Aí já entra uma outra relação. Quanto mais amor você tem por Deus, automaticamente você terá mais amor por tudo e todos. Esse amor incondicional, ele começa também com Deus. Se você não tem amor por Deus, você não tem como ter amor por ninguém. E nada. Você vai ter apenas uma pseudo sensação de que você quer o bem dos outros. Mas isso não é amor de fato. O amor real começa na relação com Deus, como eu havia explicado anteriormente, e, em consequência, né, ele se reflete em tudo mais. Então, se eu não reconheço a presença de Deus dentro de cada ser vivo, não importa a espécie que ele seja, né, eu, de fato, não tenho ainda conexão com Deus. Então, por exemplo, em várias religiões, é preconizado o abate do animal. Né? Você come e mata seres vivos em nome de Deus. Ou muitas vezes nem mesmo em nome de Deus, mas simplesmente as pessoas matam e comem. Significa o quê? Que aquela religião ainda tem um amor muito imperfeito, tanto para Deus e, obviamente, em consequência, para os outros seres. Então, quanto mais incondicional e universal for o seu amor, é sinal de que você está mais conectado com Deus do que os demais. Então, na cultura védica, não existe você se alimentar de carne, você matar um ser vivo para você se alimentar. Por quê? Porque Deus está ali dentro. Deus está dentro daquele ser, enquanto o quê? Enquanto uma potência, né, e enquanto a possibilidade que aquele ser tem de viver a sua vida à sua maneira e buscar ser feliz. Sarve Bhavantu Sukhinaha. É um mantra védico que diz: todos devem ser felizes. E para isso é necessário o quê? A liberdade. Agora, se você condena alguém à morte precocemente, simplesmente para encher a tua barriga, é sinal de que o teu amor ainda é muito limitado. Né? Muito limitado. Eu gosto sempre de fazer aqui uma crítica interessante sobre quem critica muito o desmatamento na Amazônia, né, os incêndios na Amazônia. Tudo isso é fruto de uma demanda de um mercado de consumo da carne. Não há uma política federal, governamental, para destruir a Amazônia. Não há uma política. O que há o quê? São pessoas que demandam os produtos que vêm de lá. Ou seja, carne, soja, madeira. Né? Mas principalmente a carne. Então, quem é o responsável pelo incêndio na Amazônia? Quem é o responsável pelo desmatamento na Amazônia? É quem come carne, não importa. De onde você esteja. A carne da Amazônia é exportada para o Brasil e para o mundo todo. Tá? E não só a Amazônia. A Mata Atlântica foi devastada para fazer pasto, o Cerrado está sendo devastado para fazer pasto, para poder plantar soja, que vai em 70% alimentar o animal, o gado. Então, se você não tem conexão de fato com Deus, se você apenas fala em nome de Deus, mas você não tem essa conexão, o teu amor vai sempre permanecer imperfeito, incompleto. Sempre. Então, façamos antes uma autocrítica. Né? Em que nível eu estou? Né? Qual é o nível do meu amor? De fato, eu tenho amor no coração? E a gente vai descobrir que quase não temos absolutamente nada de amor no coração. Somos extremamente egoístas. Muito, muito egoístas. Né? Muito. Mas à medida em que você vai se aproximando de Deus, conhecendo Ele, né? E tendo contato com o mestre espiritual, aí você vai organizando todo esse sentimento, você vai organizando os seus pensamentos, você vai conseguindo entender muita coisa, né? E se posicionar de maneira adequada na realidade. Bom, eu vou encerrar então contando mais uma pequena historinha que fala também de renúncia.
que também vem dos nossos mestres indianos. Nós temos na nossa linha um grande mestre indiano chamado Prabhupada. E ele começou na Índia, em 1920, essa nova forma de nós, vamos dizer assim, expressarmos, né, a nossa devoção por Krishna. E ele sempre foi muito renunciado, muito simples, né? Enfim, passou 10 anos fazendo austeridades numa cabana, né, à margem do rio Ganges, e comendo apenas um pouco de arroz com ervilha, né? Sem cortar o cabelo, sem cortar a barba, né? Cantando o mantra Hare Krishna quase que 18 horas por dia. Enfim. E aí ele foi enviado, né? Ele foi, vamos dizer assim, ordenado, né, por Krishna para deixar aquela vida e começar a pregar. E começar a levar essa mensagem para o mundo todo. No caso, especificamente para a Índia naquela época, né? Então, os seus discípulos, né, também se tornaram muito renunciados, muito simples. Muitos deles nunca vestiram um sapato na vida. Na vida não, depois de renunciado, né? Muitos não usavam nem mesmo casaco de lã durante o inverno. Mas tinham vindo de famílias muito ricas, aristocráticas também, muitos deles, brahmanas. Só que eram, de fato, muito, muito renunciados. E um belo dia, houve a oportunidade de enviar um desses discípulos para o Ocidente, para a Inglaterra, para a França e para a Alemanha. Só que lá, é claro que a maneira como ele deveria se apresentar era diferente. Ele não poderia simplesmente ir descalços, com roupas, né, enfim, velhas, né, porque isso não seria muito bem aceito para aquela sociedade, né? Então, Srila Prabhupada, ele escolheu um dos seus discípulos, chamado Vana Maharaj, e mandou o secretário dele ir comprar numa loja um sapato, o mais bonito, o mais caro, e trazer para dar para esse monge. E esse monge ficou muito surpreso, porque ele não vestia sapato há anos, não calçava sapato há anos. E aí o secretário disse, olha, o nosso guru, né, Srila Prabhupada, ele pediu que você calçasse esses sapatos e fosse diante dele para que ele possa ver como você fica com esses sapatos. Porque você vai viajar, enfim, você tem que se apresentar bem, minimamente bem. Então, ele calçou os sapatos e foi diante de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ficou tão feliz, né, de ver o seu monge, né, como se chama? Maltrapilho, né, esfarrapado, né, enfim, vestindo, né, calçando aqueles sapatos, né, caríssimos. E Srila Prabhupada disse o seguinte, hoje a sua renúncia chegou ao ponto mais alto. E o monge não conseguia entender, mas como assim? Eu estou vestindo um sapato aristocrático. Você fala que a minha renúncia alcançou o nível mais elevado. Ele falou, porque hoje você renunciou à sua renúncia para servir a Deus. Porque você não está identificado com esse sapato, mas você está usando esse sapato que vai te levar e vai te abrir portas para que essa mensagem possa ser ouvida por pessoas que precisam. Porque elas sim são apegadas a sapatos. Então, você renunciar à tua própria renúncia é a renúncia mais elevada. Isso que a gente chama de Yukta Vairagya, é a renúncia apropriada. E essa é a renúncia que nós, monges, praticamos. É a renúncia de que nós não precisamos evitar os objetos do mundo, né? Nos afastar dos objetos do mundo. Ao contrário, nós precisamos utilizar tudo que existe no mundo para o serviço de Deus. Porque tudo que existe pertence a Deus. Então,
nós, monges, nós somos renunciados não do mundo em si, nós somos renunciados de utilizar tudo que existe no mundo para nós, mas procuramos utilizar então tudo que existe para o serviço de Deus, para levar essa mensagem. Imagina, se eu não tivesse um computador aqui diante de mim, conectado à internet, como é que eu ia me comunicar com vocês? Como que eu ia transmitir essa mensagem para vocês? Né? Se eu fosse uma pessoa que tivesse uma aparência horrível, né? Que eu fosse sujo, que eu não tomasse banho, né? Que eu não usasse roupas, inclusive, né? Que eu estivesse aqui nu diante de vocês, com o corpo coberto, sei lá, de sujeira, vocês não me ouviriam. Isso é um fato. Né? Então, eu não preciso demonstrar uma renúncia meramente estética para, de fato, significar que eu seja renunciado, porque a renúncia real não passa por você negar o mundo, mas sim utilizar tudo que existe a serviço de Deus. Isso é a verdadeira renúncia. Certo? Então, os nossos sentidos, por exemplo, né? Mais uma vez, é uma concepção que vem muito do budismo, tá? Você deve renunciar, você deve anular os seus sentidos, anular a sua mente, anular o seu ego, anular tudo, né? Porque eles simplesmente não servem para nada. Mentira. Eles servem sim. Estão servindo aqui agora. E os nossos sentidos foram criados para justamente permitir a nossa interação com Deus, a nossa interação com o mundo, para utilizar o mundo para servir a Deus. A nossa mente, ela é um veículo fantástico. Sem ela, você seria uma pedra. Sem ela, você não conseguiria pensar e fazer absolutamente nada. Mas agora, a questão toda é como utilizar a mente? Como educar a mente? Como fazer a mente servir a Deus? Como fazer a mente servir ao Senhor Supremo e não a você? Como fazer os seus sentidos terem contato com a realidade transcendental de Deus, né? E poder assim, então, o quê? Fazer um bom uso deles. Então, desapego e renúncia não é anulação. Desapego e renúncia é fazer um uso adequado de tudo que Deus criou, de tudo que nós temos, para o serviço de Deus. Se não fosse assim, Deus não criaria. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Para quê? Para que a alma possa, com esse corpo humano, interagir com Deus. Os sentidos humanos são uma bênção, porque eles permitem que você possa entender a complexidade divina. Ouvir sobre Deus, ver a imagem da deidade de Deus, provar o alimento que foi oferecido para Deus, que tem um sabor espiritual, sentir o aroma das flores que foram oferecidas para as deidades, ouvir, né, as narrativas dos passatempos, do conhecimento acerca de Deus, tudo isso são os nossos sentidos. E se você quer anulá-los, você vai simplesmente virar uma pedra. Né? Então, recentemente eu escrevi uma poesia. Recentemente, eu digo, há uns 3, 4 anos atrás, quando eu estava na China, só para poder finalizar aqui a nossa conversa de hoje, não quero me avançar muito no tempo. Quando eu fui para a China, a primeira vez, eu fiquei hospedado em uma das cidades, né, que numa casa de uma taoísta. Tá? E aí eu me lembrei da minha juventude quando eu era um taoísta também. Inclusive eu cheguei a escrever vários aforismos taoístas, eu já pensava como um taoísta, e enfim. Só que eu ainda não tinha maturidade para entender alguns aspectos mais sutis do Tao, que hoje eu entendo em função da minha religião Vaishnava, né, que amplificou essa visão do Tao. E aí já na casa dela aquilo começou a voltar na minha memória, né, uma série de coisas. E eu comecei a me sentir um pouco, vamos dizer assim, um pouco constrangido, no sentido de que eu havia dedicado
tanto tempo, né, escrito tantas coisas sobre o tal, mas não havia escrito nada sobre Krishna. Então decidi escrever uma poesia comparando o tal com Krishna. Tá? De que maneira? O tal ele é dinâmico. O tal está sempre em movimento. O tal é um rio, ele flui como um rio, né? Sempre novo, sempre sempre fresco, mas eternamente o mesmo rio. Né? São vários paradoxos, né, que o tal manifesta. Né? E esses paradoxos, eles também estão presentes em Krishna. Né? E então, se você medita no tal, procurando espelhar essa natureza do tal em você, você não pode simplesmente se sentar e meditar, porque o tal é como um rio. E quem se senta e medita é como se fossem aquelas pedras paradas no meio do rio. Então, para você meditar e refletir essa natureza do tal, você precisa dançar, porque o rio dança, o tal dança, e Krishna dança. Krishna é o grande dançarino. Então, eu entendi, na verdade, que esse tal estava querendo falar de Krishna, mas Lao Tse ainda não tinha esse acesso. Mas ele estava querendo chegar lá. Né? Mas ele não conseguiu avançar até certo ponto. Mas ele deixa várias evidências de que o tal está dançando. E dançando numa dança mística, que é uma dança sempre inédita, é uma dança de beleza, de harmonia. E quem é esse grande dançarino divino? É Krishna. Então, meditar em Krishna é dançar assim como ele, assim como o tal dança. E meditar naquilo que é, vamos dizer assim, imóvel, estático, imutável, é ser como as pedras, né? Ali mortas, né? Paradas, sem vida, no meio do rio que flui. Então, é muito interessante você perceber que os praticantes do taoísmo e do budismo querem ser como as pedras, mas a natureza do Tao não é como a pedra, é como o rio. Então, é muito importante que você entenda esse processo do refletir essa natureza divina, né? Mas não como algo estático, não como luz, não como simplesmente uma presença, uma imanência, mas como algo real, como uma personalidade em movimento, em dança, em interação, em troca. E principalmente uma troca de quê? De amor. Então, essa é a lição de hoje sobre renúncia e desapego. Né? Ou seja, nos apegarmos cada vez mais a Deus e automaticamente o desapego e a renúncia do mundo material acontecerão. Ok? Muito bem. Então eu vou abrir aqui o chat para ver se tem alguma coisa. Quem quiser fazer alguma pergunta. Deixa eu ver. A Sandra deixou uma pergunta aqui. O desapego é o mesmo que indiferença? Não. Exatamente porque eu estava explicando é isso. Que você pode ter desapego, mas ainda assim cumprir com a tua responsabilidade, com o teu dharma. Cuidar de um filho, cuidar de um pai idoso, cuidar de um amigo, fazer caridade, tá? Não é indiferença, de maneira nenhuma. E ela pergunta outra coisa, a renúncia necessariamente deve ser leve, sem medo, sem nenhuma dúvida? Ou se existir alguma dessas sensações significa que não é o momento porque ainda existe o apego? Então, depende. Se você faz essa renúncia sob a orientação do mestre espiritual, então, automaticamente, ele sabe que aquilo é possível para você. E por mais que possam vir dúvidas e medos ao longo do caminho, né, você vai saber superar tudo isso. Você vai saber que isso é apenas fruto, né, de resquícios, né, da tua a vida material. Mas você vai continuar em frente. Tá bom? Agora, se é uma atitude sua, pessoal, aí você não tem como saber se a tua renúncia ela está madura ou não. E aí, quando vierem sensações de medo, né, de angústia, enfim, né,
tudo isso pode ser, sim, um reflexo de vários apegos. Tá bom? Muito bem. Então, a Maria está dizendo bom dia, a Maitê está dizendo que a aula foi maravilhosa, a Maria está agradecendo. Muito bem. Então, agradeço a todos aqui a presença. Vamos, então, deixar essa aula gravada. Eu vou subir lá para o canal e vou compartilhar no grupo das palestras, tá bom? E vocês podem convidar outras pessoas também para participar do grupo. O grupo está ali, é só você compartilhar o link, tá bom? O Pedro Henrique pergunta se poderia, em algum aspecto, a renúncia forçada ser prejudicial. Com certeza. Com certeza. Por diversos aspectos, você pode criar vários problemas sociais. Vários problemas sociais. Né? Gurus que vão cair, né? Monges que vão ter relações ilícitas, gurus que vão acumular dinheiro mais do que o necessário, que vão viver no meio de uma grande opulência. Você pode ter, inclusive, violência, abusos, né? Uma série de coisas. Realmente são muitos problemas que podem vir de uma renúncia forçada. Principalmente quando a pessoa já não consegue mais dar o braço a torcer, né? E voltar atrás, né? E ela quer a todo custo levar aquilo adiante, porque aquela posição que ela conquistou, né, tem muita fama, tem muito poder, e ela ficou agora já intoxicada com aquilo, e então você tem consequências, né, bem desastrosas, e nós vemos aí pela história já uma série de grandes mestres no sentido de serem famosos, né, caíram, né, e enfim, causaram muitos problemas para vários discípulos, né, para a sociedade como um todo, né, e acabam também prejudicando, manchando a imagem dos gurus fidedignos, né? As pessoas acabam também perdendo um pouco do interesse pelos mestres fidedignos em função dos mestres mau caráter, né? Mas, enfim, faz parte da vida, sim. Tá? Temos que tomar muito cuidado, tá bom? A Caromila está dizendo que cada dia mais com a certeza que a rendição ao serviço e Bhakti Yoga, para mim, é o caminho. Muito bem, Caromila. É isso aí. A Mica está agradecendo. A Gina também. Cada dia mais absorvendo o amor de Krishna. Muito bom. A Soraya também está agradecendo. A Ângela também. A Marli. O Eduardo está perguntando aqui. Qual a relação entre karma e renúncia? Gratidão pela excelente palestra. Olha, a relação entre karma e renúncia é que a tua renúncia ela vai acontecer na medida em que você já tiver com menos karmas para cumprir. Tá? O teu karma já vai estar praticamente muito purificado, tanto o positivo quanto o negativo. Tá? Por quê? Como eu falei, a renúncia ela é fruto de uma prática devocional, uma prática de Bhakti Yoga. E a única maneira que você tem de purificar o karma é através da prática de Bhakti Yoga. Tá bom? Então, se a pessoa renunciou, já significa que ela vem numa prática de Bhakti Yoga durante muito tempo. Ou seja, isso já fez com que os karmas dela se purificassem e ela então tivesse a possibilidade também de renunciar. Tá? A Juliana, dizendo que maravilhosa, inspiradora palestra. Muito obrigado. O Pedro está agradecendo. O seu Antônio também. O Charles também, agradeço. O Antônio pergunta, o guru pode chamar um discípulo a ser um renunciado ou tem que partir exclusivamente do guru? Não entendi. O guru pode chamar um discípulo a ser um renunciado ou tem que partir exclusivamente do guru? Parece que são as mesmas coisas, né? Tem que partir do guru. Tem que partir do guru, sempre.
tá bom? Deve ter sido algum erro de digitação, mas o fato é que entendi isso da pessoa própria. Temos que fazer tudo sob a orientação do mestre espiritual. Por quê? Porque a nossa inteligência, a nossa capacidade é muito limitada. Nós não conseguimos saber o que é certo e o que é errado. Estamos sempre cometendo muitos erros, sofrendo ano após ano, vida após vida. E quando você acha que você vai conseguir entender e que você vai ter a clareza, o discernimento perfeito? Nunca. Você precisa ter um guia, alguém que já conheça o passado, o presente, o futuro, que conheça você por dentro e por fora, que esteja também livre da influência material, da influência de Maya, e ele vai dizer para você, vai por esse caminho, faz isso. Isso vai ser bom para você agora, isso não vai ser bom para você agora. Como exemplo que eu dei na história de Raghunatha, a princípio, o guru está muito ávido, pela renúncia do seu discípulo. Ele quer ver o seu discípulo renunciar. Todo o esforço do guru é levar alguém à renúncia. Mas o guru disse, não, ainda não é a hora, espere. Então, se ele fizesse por vontade própria, poderia ter sido um grande desastre. Mas como ele fez sob a orientação do guru, deu tudo certo. Tá bom? Muito bem, então. Um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarvesya kripa sindhubhaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.